Nosso tema para a segunda carta de Paulo a Timóteo, ao pastor Timóteo. Esta carta é uma carta sobre posicionamentos, posturas, atitudes que Timóteo deveria ter e todo crente, todo discípulo de Cristo precisa ter. Vamos continuar sendo abençoados por esta carta nesta noite, hoje focando no capítulo 2, do verso 20 ao verso 21. 2 Timóteo 2, 20 a 21. Nós viemos aqui para buscar o Senhor, sermos edificados por Ele, e de uma forma muito específica e especial, Ele assim o faz, através da sua palavra. E neste momento nós queremos então nos voltar para a palavra. Antes de irmos ao nosso texto desta noite, no capítulo 2, vamos recordar um verso nesta carta, neste livro, que expressa bem esta tônica, este tema de atitudes basilares. O verso está no primeiro capítulo de 2 Timóteo, o verso 7. Vamos dizê-lo juntos: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí está uma descrição rápida e breve da atitude que deve nortear o discípulo de Cristo, aquele que está em Cristo. Deus não nos deu espírito de covardia. Não para aí. Precisamos entender, então, que coragem que devemos ter, de que forma ela deve aflorar. Com poder, o poder de Deus em nós, Espírito Santo. E então de amor e de equilíbrio. Muito bem, pensando nisto é que nós vamos a esta carta, e deixe-me recordar mais uma vez aqui, que Paulo, o apóstolo, é o autor desta carta, deste livro que ele escreve a Timóteo. Timóteo compunha a equipe apostólica, Paulo fazia o trabalho missionário. O livro de Atos da Palavra de Deus narra as epopeias, as realizações missionárias de Paulo, indo de lugar a lugar, pregando o evangelho e estabelecendo igrejas. E Atos nos fala de 3 viagens de Paulo. Numa dessas viagens, a segunda, aliás, Timóteo se ajunta ao grupo de Paulo. Isso foi por volta do ano 51. Paulo já havia passado numa outra viagem, na primeira, pela cidade de Timóteo. Timóteo era ainda naquela época um jovem, bem jovem, cidade de Listra, na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. E Paulo passou por ali na primeira viagem, pregou o evangelho, certamente uma igreja nasceu e a família de Timóteo se converteram. Quando ele volta outra vez àquela cidade para reconfirmar a igreja, os discípulos, ver como eles estavam, Timóteo se ajunta à equipe de Paulo e passa a viajar com ele, e se torna então esse discípulo de Paulo no ministério e um auxiliar de Paulo por muitos anos. Bem, Timóteo se ajuntou com Paulo por volta de 51 depois de Cristo. Esta carta, a segunda que Paulo escreve a Timóteo, há uma outra nas Escrituras, essa segunda que estamos lendo, foi escrita por volta do ano 67. Então, muito tempo depois, desde que Timóteo passou a andar com Paulo, Timóteo agora já é certamente um adulto, e Paulo escreve. Mas vamos lembrar, Paulo passa por uma prisão em Roma, na capital do império, e nessa prisão ele responde ao processo e responde em prisão domiciliar. Isso está narrado no último capítulo do livro de Atos, Atos 28, e Paulo é liberto. E ele sai desta prisão, e por volta do ano 62, fica por volta de 2 anos presos, e sai por mais 2 anos livre fazer o seu trabalho. Ele é preso novamente por volta de 66, e Paulo então passa a responder um processo agora difícil, a prisão dele é domiciliar, numa prisão comum, aquele tipo difícil, sujo, imunda, escura. E Paulo é condenado à morte e vai receber a pena capital. E já nessa condição, naquela cela difícil,
e sabendo da sua pena capital, é que Paulo escreve esta carta a Timóteo. Ele havia enviado Timóteo para colocar em ordem, instruir, edificar, organizar melhor a igreja na cidade de Éfeso, também na antiga Ásia Menor, também hoje então Turquia. Era uma grande cidade na época, hoje temos apenas as ruínas e podem ser visitadas. Timóteo está lá e Paulo escreve a Timóteo neste momento, quando Paulo sabe que ele não tem muito tempo de vida. E lá está Timóteo, aquele que ele treinou para o trabalho. Então, uma carta onde Paulo vai exortar Timóteo a certas posturas básicas, certamente, então, posturas, atitudes basilares, porque a hora é séria. É hora de deixar com Timóteo algumas instruções sobre como ele deve se portar para Timóteo se conduzir bem. Muito bem, entendendo assim a carta, nós vamos ser abençoados por ela nesta noite. Nós vamos focar a partir do verso 20, mas retrocedemos um pouco, vamos ao verso 8 no capítulo 2, para entendermos um pouco do contexto. Nós já vimos, mas no verso 8, vimos em outra semana, o apóstolo Paulo apresenta aqui uma atitude, uma postura basilar para Timóteo. Qual é no verso 8? Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Mas não qualquer Jesus Cristo, está cheio de Jesus Cristo aí criado pela cabeça das pessoas e até por religiões. Não, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Isto é, crucificado, morto de verdade, morte em nosso lugar, mas não é vencido por ela, ressuscita. Verdadeiro morto, verdadeiro ressurreto. Então, não um espírito, não uma visão, mas verdadeira ressurreição do corpo, algo que só Deus pode realizar. Ou Deus é aquele que está na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, ou então não há como isto acontecer. Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Então é conforme o projeto de Deus nas Escrituras para a redenção do ser humano. Quando Jesus Cristo vem, ele não é alguém que se inventa. Deus já, desde Davi, 10 séculos antes, então aponta para Jesus Cristo. E aí Paulo conclui, ele é um apóstolo, conforme o meu evangelho. O evangelho apostólico, e a igreja de Jesus Cristo é a igreja apostólica, ela segue o ensino apostólico, o evangelho segundo os apóstolos, mas aí está. Então isso já nos denota aqui que há algum problema nessa direção lá em Éfeso, e talvez até outros lugares, e por isso Paulo põe essa colocação para Timóteo, nesta hora. Ele não está enchendo o papel aqui, há uma razão. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Cuidado com ensinos que diferem, ideias que diferem disto. No verso 17, mesmo capítulo, ele continua, falando de um movimento e líderes que estão influenciando crentes, as igrejas, lá em Éfeso, a igreja em Éfeso. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles, não são os únicos, entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Pervertem a fé. Entretanto, verso 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, aí está um pouco mais de luz sobre o contexto. Gente influenciando a igreja, gente que tinha a postura de mestre, com um desvio da verdade, pervertendo a verdade. Então, vamos aí anotando isto para entendermos melhor o que vamos focar nesta noite. Então, 2 Timóteo 2, 20 e 21.
que a palavra de Deus chegue ao seu coração e encontre a porta aberta. E que Deus aqui possa dar uma mente a você, disposta a entender, receber a palavra e colocar na sua vida. Ouça, diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Numa casa, diz o verso 20, numa grande casa, há vasos para honra e outros para desonra. Mas o verso 21 diz que então a questão está diante de nós. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Esta é a palavra do Senhor. Ouvindo essas palavras, vem à minha mente a experiência que eu vi de uma cerimônia, narrando uma cerimônia numa academia militar, escola de cadetes, a cerimônia de expulsão de um dos alunos. Ele havia roubado, um erro, uma falha imperdoável na forma que ele fez. Instaurado o processo, depois de ele ter sido preso na academia, decide-se que ele deve ser expulso. Lutou o jovem muito para chegar até ali, era difícil ser, então, aprovado, a competição do exame de entrada, enorme, muitos candidatos, conseguiu, passou ali por algumas lutas, num momento de desvio de caráter, cometeu esse erro, e agora tinha que enfrentar a cerimônia de expulsão. Entre as coisas que aconteceu naquela cerimônia, segundo eu ouvi, havia um momento quando, então, ele ali na frente, e alguns comandantes da escola presentes ali na plataforma, e ele também, lá estava também toda a escola, centenas e centenas de alunos, a informação militar, e num dado instante, então, quando chegou a hora da expulsão, ser executado aquilo, foi dito aos outros cadetes em formação que este ali, que ia ser expulso, não era digno daquela instituição nem deles, e que, portanto, deveriam assim tratá-lo, e veio a ordem para lhes dar a meia volta, volver, e todos eles então deram as costas para o que ia ser expulso. Tornou-se indigno. Ele é indigno de vocês. Ele é alguém que não pode ter honra entre nós. E é nessa direção que Paulo está tratando a igreja de Jesus Cristo. Como nós carecemos nesses dias de um reentendimento do que é a igreja, o que é vida cristã e como ela é ligada com a igreja e o que é essa igreja. Tanta coisa de vida cristã, gente cheia de discurso e não entende o que é ser igreja, o que é igreja e a importância basilar da igreja na sua vida. E a Bíblia trabalha tanto isso, um zelo tremendo com a igreja, o corpo de Cristo, porque é fundamental a vida cristã. Não há vida cristã se está desassociada da comunhão da igreja. E o zelo é muito grande. Aqui está Paulo falando exatamente de que há aqueles que se tornam indignos para a igreja, instrumentos, isto é, pessoas que agem, pessoas que fazem, pessoas que falam, mas se tornam instrumentos indignos. Aqui, Paulo, então, nos instrui
fala a você e a mim sobre o que é ser um instrumento digno. Chamado da palavra de Deus seja um instrumento digno. Digno do quê? Paulo fala sobre uma grande casa, numa grande casa. E os intérpretes, os eruditos, logo interpretam, apontam que aqui ele está se referindo à igreja. Nos dias de Paulo, como nos nossos dias, haviam casas pequeninas e casas enormes. E ele então está focando numa grande casa. O que acontece numa grande casa acontece também, em certa proporção, numa casa pequena, uma casa até muito pequena, mas é muito mais marcante numa grande casa isto. E quando ele vai aplicar, então, tudo isto à igreja, a ideia de uma grande casa se aplica melhor. Por quê? Porque a igreja de Cristo é uma grande casa. A igreja de Jesus Cristo é uma grande casa, não é uma casa de 2 e 3. É uma casa grande. Sempre na igreja local há, em geral, muito mais que isso. E então, quando falamos das igrejas ou a igreja em diversas localidades, a coisa é muito maior. E é nesse sentido que Paulo está chamando. Quando falamos da igreja, estamos lidando com uma grande casa, onde então muita coisa acontece, muita gente está presente, há muito movimento que pode aparecer. É uma casa grande, a igreja de Jesus Cristo. Mas o chamado, então, é para que você seja um instrumento digno na grande... Todo tipo de gente falando na internet. E aí, então, só como é na igreja local, mais ainda nesse contato com outras, é grande, é uma casa grande. E nós devemos ficar atentos e esperar que há todo tipo, há uma variedade de instrumentos, utensílios, de vasos. Ficar atento a isto, porque há vasos, há utensílios honrosos e há desonrosos. Note que Paulo está falando de pessoas ou ideias que têm ascendência, que têm presença, que têm influência. Líderes que sabem falar, têm a habilidade da palavra e arrasta, influencia. Temos que tomar todo o cuidado. Muitas vezes, crentes ficam decepcionados porque há tanto ensino errado daqui para lá, e fala, por que há tanta confusão de ideias? Meu irmão, minha irmã, amigo aqui nesta noite, a luta pela verdade começou no Jardim do Éden, e não parou desde então, e não vai parar. O inimigo está sempre usando pessoas para distorcer o evangelho, perverter, não diz Paulo aqui, perverter a verdade. Quando? Onde? No mundo? Certamente, em parte. Mas não, aqui o problema é na grande casa, é dentro da igreja, é gente que tem voz, é gente que tem influência. É preciso tomar cuidado. A igreja de Jesus Cristo é uma grande casa onde você vai encontrar variedade de utensílios e influências não recomendáveis. A igreja de Jesus Cristo tem sido definida em duas facetas ou categorias. A igreja triunfante, aquela igreja que então finalmente vai estar lá na glória diante de Deus, a verdadeira e pura igreja. Mas a igreja no mundo, onde o mal ainda atua e tem oportunidade de influenciar, penetrar de forma tão hábil, é a chamada igreja visível agora, é a chamada também igreja militante. Aqui, a história é diferente da igreja triunfante. A igreja militante aqui no mundo inclui a igreja triunfante, mas há também no meio dela aqueles que penetram, têm influência e parecem ser, e daqui um pouco não são, e começam a introduzir aquilo que não é correto. Lá em Éfeso certamente tinha perturbações. Paulo fala de alguns, e ele diz, entre eles está um sujeito chamado Himeneu e outro chamado Fileto. Não são os únicos, e esses talvez eram os líderes mais proeminentes dessas ideias erradas. Uma indicação que nós temos é esse conceito de que a ressurreição já aconteceu. Por isso Paulo vai dizer,
O meu evangelho é de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Não uma visão e não uma ressurreição espiritual, mas uma ressurreição de verdade em corpo, inclusive. E o corpo de Cristo, então, foi visto por testemunhas, e ele é a nossa ressurreição, e ele depois sobe, ascende aos céus, é glorificado, em corpo glorificado. Nós também teremos, mas é a partir de uma ressurreição plena do ser humano. Enfim, ideias erradas. Cristo sofreu por nós, era um de nós em carne e osso, e foi uma morte real e sofrida, e ele foi ao túmulo, e então é este que ressuscitou, esta obra que está ligada a um verdadeiro Jesus Cristo, que envolve uma verdadeira ressurreição, e é por isso que nós temos esperança, na verdade. Mas há estes ensinos que começaram a adentrar ali, que começam a mudar o Evangelho com implicações profundas. Será que Jesus Cristo, que morreu na cruz, era um verdadeiro corpo, um verdadeiro homem? E havia o movimento que vai surgir já no segundo para o terceiro século, que vai falar em Jesus ser apenas uma aparência de homem, não era o homem verdadeiro. Enfim, ideias, distorções do Evangelho, podemos falar de muitas outras. Enfim, estamos aqui na igreja militante, onde o mal nos cerca e quer penetrar e consegue penetrar a igreja. Isso não é novidade, era nos dias do apóstolo assim. Então temos que vigiar, não ficarmos escandalizados, que sai gente para cá, sai gente para lá, nesse mundo, e pregando em nome de Cristo, fundam isto, estabelecem aquilo, e penetram às vezes a igreja, causam perturbações. Lá estava Himeneu e Fileto fazendo isto. As perturbações, quais são as perturbações que eram causadas lá em Éfeso e nós encontramos também nos nossos dias? Primeiro, o ensino herético, a distorção. E veja bem, quando falamos do ensino herético, não estamos falando de ateus, descrentes, estamos falando de gente dentro da igreja, de gente que vai pegar a Bíblia, vai pôr na sua mão a Bíblia, vai ler a Bíblia, mas vai vir com algumas nuances, onde muitas vezes até sutilmente se afastam da ortodoxia, da mensagem, das verdades, como Paulo diz, o meu evangelho, colocado de uma vez por todas. Mas se há o ensino herético, há também as ideias, então, que causam separações, ideias separadoras. As ideias causam conflitos, divisões. As ideias erradas causam isto. A igreja vai indo bem, aí um grupo começa a ser influenciado por ideias erradas divergentes, já começam então ali a levantar questões, e daqui um pouco eles já não andam mais com a igreja, vão para a margem ou começam a entrar em conflitos com a igreja. Isto não é novidade. Naqueles dias acontecia na igreja de Éfeso, e Paulo precisa falar para Timóteo: cuidado, toma postura de verificar que você seja um instrumento digno, não se contamine para essas perturbações. E então há a divisão por politicagem dentro da igreja, como é comum isto, perturbações, e isto certamente acabava acontecendo em Éfeso, porque se havia ensino errado e quem o seguisse, logo surgia a divisão política. A divisão política pode surgir por diversas razões na igreja. O inimigo pode penetrar e colocar divisões por razões políticas, interesses pessoais, visões pessoais, e muitas vezes por questão, então, doutrinária. Enfim, este é o ponto principal, meu irmão, minha irmã, e amigo aqui nesta noite. Há o verdadeiro evangelho estabelecido de uma vez por todas e crido. E a igreja já lutou com muitas ideias na história e tentativas de distorção. A igreja foi estabelecendo, lidando, mostrando qual é a verdade. Nós temos pelo menos 7 concílios que se realizaram nos primeiros séculos para lidar com desvios assim. Nós conhecemos qual é o verdadeiro evangelho. Está aqui, é o que o apóstolo Paulo fala. Mas essa ação de instrumentos, utensílios, que vem para distorcer, produzir o erro, produzir perturbação na igreja, vai sempre existir, e nós temos que esperar isso, mas esperar no sentido de não nos surpreender, primeiro, de não ficarmos escandalizados, mas se aconteceu, então, abandono tudo, não nos escandalizarmos, e estarmos atentos para discernir e resistir.
Enfim, precisamos ser pessoas que esperam variedade de instrumentos. Para ser um instrumento digno, isto é estar em mim e em você. Essa sabedoria, esse conhecimento de que na igreja de Jesus Cristo há vasos dignos e podem surgir vasos indignos, desonrosos. Aí está a palavra, seja um instrumento digno. Por isso, é preciso rejeitar o instrumento reprovável. É preciso haver esse posicionamento de rejeição do instrumento, do utensílio, que é réprobo, que é condenável, não está segundo a verdade. Aquele que é o utensílio, vaso desonroso, precisa ser reprovado, condenado, rejeitado. Se alguém se purificar dessas coisas, diz Paulo, vai se tornar um vaso digno, um instrumento honroso. Se alguém se purificar dessas coisas, isto é, aquele que rejeitar toda a ação errada, distorcida dentro da igreja, aquilo que vem perturbar a igreja e o evangelho, aquilo que rejeitar isto se torna um instrumento reprovável. Ele diz, se alguém se purificar dessas coisas, e a questão é, que coisas? Purificar-se do quê? Aí está o contexto desses ensinos, mestres heréticos que estão na internet, e você pode ter contado através de livros, etc. Se purificar desses mestres, não dar ouvidos a eles, a falas que trazem coisas sensacionais, falas cativantes, porque são muito bem articuladas, eles têm habilidade da palavra, ideias que nos provocam, são interessantes. Reprove esses mestres, rejeite, seja um instrumento digno, não vá atrás, não dê ouvidos, e, inclusive, rejeitar as ideias, o movimento que já abraçou ideias equivocadas. É preciso prestar muita atenção, atividades, encontros, palestras, e seja lá o que for, é preciso rejeitar isto, conhecer e rejeitar. Se você quer ser um instrumento de honra, um vaso digno na presença de Deus, na grande casa, a igreja de Jesus Cristo. Paulo simplesmente denuncia, mas isso não é cristão. As pessoas não conhecem o cristianismo, porque não conhecem a palavra. Aqui está o apóstolo dizendo, aí tem Himeneu e Fileto, dá nome aos gatos. É esses. Temos que aprender a sermos, como Jesus falou, astutos como a serpente, quando lidamos com o mal, porque é traiçoeiro, é enganoso, corrompe sutilmente. Palavras que corrompem. Esse Himeneu e Fileto, se eles tinham ascendência, provavelmente eles ganharam ascendência diante da igreja, como mestres, etc., quando eles ensinavam o verdadeiro evangelho. E devagarzinho foram para outro lado e modificando as coisas. E, em geral, é assim. Começam bem, conseguem influência e liderança, desenvolvem-se na forma da palavra e depois começam a militar contra a igreja e o evangelho, correndo sozinhos e contrários à fé não pervertida. É preciso, então, rejeitar. Isto envolve o quê? Discernir, ficar atento, porque há variedade de instrumentos, utensílios que se apresentam a nós, dentro do campo de Deus, dentro da grande casa. É preciso discernir, ficar antenado, conhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho não pervertido, e ficar atento, como há movimentos enormes nos nossos dias, como há sujeitos carismáticos na internet, com ideias distorcidas que já pervertem o evangelho. Cuidado, discirna. E discernindo, posicione como o apóstolo Paulo, porque Paulo se posiciona, inclusive, dando o nome de dois, além de falar que há outros. Como ele também está dizendo a Timóteo, você também se posicione, Timóteo,
Porque ele está dizendo, todo discípulo de Cristo, todo membro do corpo de Cristo, eu e você, temos que ficar com o evangelho verdadeiro. A questão deve estar diante de nós. Este ensino, esta pessoa que tem tanta voz, edifica a igreja? Edifica a igreja no verdadeiro evangelho, na palavra, ou corre por fora? Se acha dono da verdade? Abandonou a pregação do evangelho para criar e formular habilmente suas próprias ideias e interpretações da Bíblia? Ouvi um sujeito, eu conheço as pressuposições dele, sei o que ele pensa, como é, não perco tempo em ouvir, mas às vezes as pessoas me mandam e querem minha opinião, e dependendo da pessoa, eu sou obrigado a olhar para poder responder. Aí eu vi. Ele, por exemplo, tomou a liberdade de dizer que a partir do capítulo 9 de Romanos, Paulo naufragou e entrou em um campo que ele não devia ter entrado, porque ele não dominava, não sabia, não conhecia isso aí. Tem grande influência, tem seguidores pela internet, não sei quantos, talvez milhares, eu creio que milhares. Hábil na palavra, no discurso, muito articulado. Liberdade, simplesmente dizer, olha, irmão, na Igreja de Jesus Cristo na história, com pensadores e pensadores, teólogos e teólogos em primeira linha e capacidade, que debateram profundamente. A ortodoxia cristã diz que esta é a palavra de Deus. E um sujeito que caminha na paralela, na marginal da igreja, se acha um direito de dizer que o apóstolo Paulo se equivocou. Não devia ter entrado nisso aí. Veja, e é atuante. E eu poderia falar de muitos outros movimentos, igrejas, chamadas igrejas dos nossos dias. Edifica a igreja, mas edifica a igreja no evangelho, na ortodoxia da palavra. Nesse evangelho que vem de séculos, que eu não inventei. Há questões das escrituras, mas antes de mim, meu irmão, minha irmã, a Igreja de Jesus Cristo já discutiu esses textos todos, através de, no mínimo, 20 séculos, homens de Deus, de grande conhecimento, tudo foi abordado. E a palavra está aí para eu conhecer. Edifica a igreja, edifica a comunhão, ou traz perturbação dentro da igreja. Aí um começa a ouvir, ele já começa a achar que a igreja não tem tanto crédito assim, que a coisa é diferente, e ele já, se ele fica na igreja, ele já fica com uma postura meio à parte, meio conflitante. Edifica a igreja, edifica a comunhão, edifica a doutrina da igreja ou na doutrina. É preciso rejeitar o instrumento reprovável. Cuidado. O chamado da palavra para você ser um instrumento digno. Isto é o que Deus tem e quer de você. Então, cuidado, vigie, espere instrumentos indignos, desonrosos, saiba separar para você não embarcar com eles e nem ficar escandalizado. E você mesmo procure rejeitar, rejeite sempre o instrumento reprovável quando você se deparar com ele. Digo de novo, não é que pegam a Bíblia e dizem, olha, isso aqui não é nada, nunca mais vou ver isso. Eles vão falar da Bíblia, eles vão abrir a Bíblia. Parece que realmente se importam com a verdade do Evangelho, mas se dão a liberdade de reformular aquilo que não os agrada, ou aquilo que eles acham que eles podem formular de forma melhor. Rejeite. Mas então, a palavra principal aqui é que você seja um instrumento edificador, que eu seja um utensílio para a edificação da igreja do Evangelho. Sou eu. Não estou perguntando se eu agrado a todo mundo, estou perguntando se naquilo que eu faço, coloco, falo, aquilo que eu coloco, falo, edifica a igreja, se a igreja ouvir, edifica a igreja no Evangelho, sem pervertê-lo. Aquilo que você é, aquilo que você se envolve ouvindo,
a sua forma de se posicionar, aquilo que você acaba dando ouvidos e crê e acaba expressando, é realmente um caminho que edifica a igreja na verdade do Evangelho. Aquele que se purifica a si mesmo, diz Paulo, torna-se o quê? Vaso, verso 21, vaso de honra, santificado, útil e preparado para toda boa obra. Para toda boa obra. Aliás, aqueles que pensam que vão se acertar com Deus a eternidade pelas suas obras. Pelas suas obras. Não. É a partir de nos envolvermos com a verdade do Evangelho, é que aí sim vamos poder realizar as boas obras. Note que esta carta aqui não é sobre o que eu devo fazer para merecer Deus, o céu, a eternidade, etc., a vida com Deus agora e depois. Não é sobre isso. Esta carta é para aqueles que já são do Senhor, não nos seus méritos e suas boas obras, mas são do Senhor pela obra e mérito de Cristo na cruz, pela graça de Deus imerecida, aquela que nenhum de nós poderia merecer, por mais que fizesse boas obras. Mas uma vez em Cristo, nós somos chamados para ser vaso de honra, santificado, útil e preparado aí sim para toda boa obra. O compromisso é com a verdade do Evangelho e a comunhão. O que é se purificar? Purificar é estar nesse compromisso com a verdade do Evangelho, com a verdade do Evangelho e com a comunhão nessa verdade. É isso que encontramos nas Escrituras. Nós fechamos fileiras à volta dessa verdade. É isso que Paulo está enviando Timóteo a fazer e ensinar a igreja e fazer em sua vida. Isto é, eu ser um edificador, eu ser um vaso, um instrumento, então, de honra, edificador da igreja no Evangelho. E também eu ser um seguidor de edificadores. Um seguidor de quem é instrumento de honra, de quem é vaso honroso. Aí estão as marcas daquele que se purifica, isto é, que abandona as perversões do Evangelho, a conversa bem colocada, de gente que abandonou o Evangelho, abraça o que quer, dilapida alguma coisa que não quer. Como é que é ser um instrumento edificador, um vaso de edificação? É ter honra na casa, na grande casa do Senhor, santificado, separado para o Senhor, útil nas mãos de Deus, e por isso preparado para fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça e você venha a ser. A palavra abençoada que nós temos aqui é que a redenção minha e sua é possível. Talvez alguém diria, eu não estou aí, eu sou realmente, em boa parte, um instrumento de desonra. Então, acabou tudo para mim? Não. Aquele que purifica-se a si mesmo, isto é possível resgatar.